Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. Meus irmãos, esse vídeo aqui é para colocar algumas observações sobre a questão de como eu me tornei católico, né? Tem meu testemunho aqui no canal, você vai aqui na descrição, você vai ver meu testemunho completo. Mas o que é que eu quero trazer com esse vídeo? Eu quero trazer algumas observações, porque nos comentários do meu vídeo, e também eu já vi um outro canal, que eu não lembro agora o nome, mas eu vou procurar e vou deixar o vídeo também aqui na descrição, que pegou o meu testemunho, cortou e colocou, se eu não me engano, o tema do testemunho de protestante a católico. Então vejam só, meus irmãos, eu quero colocar algumas observações. Vejam só, quando eu era jovem, eu não ligava para nada, né? Vivia a vida pregressa, a vida na prostituição. Às vezes ficava com duas, três namoradas ao mesmo tempo, uma vida de bares, bebida, prostituição, motéis, né? Quando eu comecei a frequentar o grupo jovem, né, aí eu comecei a fazer alguns conhecimentos, né, do que era Jesus, do que era a igreja, do que era a palavra de Deus. Mas mesmo nesse período, dentro do grupo jovem, eu tive experiências terríveis com prostituição. Não como era antigamente, mas eu digo prostituição no sentido de estava namorando com uma pessoa e ficava com outra. Inclusive cheguei até ter na minha vida um caso, né, de possessão de uma das meninas que eu vivia enganando, né? Então, ok. Só que quando eu era jovem, quando eu era criança, eu frequentei muitas vezes a Assembleia de Deus, levado por uma senhora, né, na minha infância mesmo, criança. Uma vez, na juventude, isso antes de eu começar a frequentar o grupo jovem, na juventude, estava jogando futebol, pelada, como nós falamos corriqueiramente, e um grupo de protestantes da Assembleia de Deus cercou a gente, né, e começou a falar, né, da palavra de Deus do jeito deles ali, distorcidamente, mas começaram a falar da palavra de Deus. E perguntaram se a gente queria aceitar Jesus. E ali a gente insistiu dizendo que não, e eles insistiam dizendo que sim, a gente insistia dizendo que não, e eles insistiam dizendo que sim. A ponto que eu, para me livrar daquela situação incômoda, chata, né, daquele, praticamente só faltou botar uma faca no pescoço, e a gente tem experiências concretas de que a fé não pode ser imposta, né? Basta ver aquilo que Jesus disse a João e a Tiago quando eles foram pregar aos samaritanos, quando eles foram pregar na Samaria, e os samaritanos não quiseram ouvir a pregação, e eles, voltando da pregação, eles disseram a Jesus: Senhor, os samaritanos não quiseram ouvir a tua palavra, deixai que nós rezamos e peçamos que caia fogo do céu para devorá-los, né? E Jesus dá aquelas orientações a respeito de, quando não aceitarem a fé, bater a sandália e sair daquela cidade. Então, ali naquela pressão, eu acabei dizendo que aceitava para me livrar daqueles irmãos. Me colocaram de joelho, e os outros que estavam também, depois que ouviram que eu queria aceitar, também aceitaram, né? Esses irmãos não estão mais morando por aqui, muitos casaram e foram para outras cidades, inclusive São Paulo e outras cidades. E ali eles fizeram uma oração por nós, dizendo que a gente tinha aceitado que Deus recebesse a nossa vida, a nossa alma e coisa e tal. E depois eles saíram dizendo que conseguiram mais foi três ou foi 4 pessoas comigo, 3 ou 4 almas para Jesus. Então, dentro disso aí, um pouco depois disso, aí retornando agora à questão do grupo jovem, voltei para o grupo jovem, né? Comecei a frequentar o grupo jovem, que eu fazia parte aqui na minha comunidade, um grupo jovem chamado Grupo Jovem Júbilo ao Senhor. E aí a gente foi tendo experiências, né? Eu comecei a fazer a catequese
para a minha primeira comunhão. Comecei também a fazer a catequese para a crisma, tanto é que eu fiz a minha primeira comunhão e a minha crisma já depois de adulto. Só que nesses intervalos, dentro, fazendo catequese, mas eu sempre com desejoso de aprender as coisas de Deus, eu ouvia muita pregação mesmo, protestante. Porque você procurava nas redes sociais pregações, quando você falava pregação, colocava pregação, de maneira hegemônica, só aparecia as pregações protestantes, por incrível que pareça. Aí eu escutei muito, veja as pessoas que eu escutei que pregavam: R.R. Soares, Marco Feliciano, Silas Malafaia e alguns outros pregadores de um movimento protestante chamado Gideões da Última Hora. Eu acompanhei muito essas pregações, escutava muito, comprava muito DVD, principalmente do Marcos Feliciano. Então ouvia muita pregação e isso foi me contaminando, aquilo que Jesus disse aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus. Por quê? O fermento dos fariseus era os ensinamentos, as doutrinas errôneas, heréticas dos fariseus, que Jesus alertava aos seus discípulos que se afastasse delas, porque elas poderiam contaminar os seus discípulos. Então essas pregações heréticas me contaminaram muito. Eu comecei a criticar as procissões, a criticar porque a igreja tinha imagem, a criticar porque os padres não casavam, a criticar porque existia a freira e as mulheres, em vez de casar, iam para os conventos. Então tudo isso, o fermento farisaico das pregações protestantes, me consumia por dentro. E foi quando eu comecei a ler a Bíblia sozinho. E lendo a Bíblia sozinho, eu comecei a ver na Bíblia palavras como Paulo dizendo a Tito, falando de pessoas que proibiam o casamento e que aquilo era errado. E quando eu fui ver, Paulo estava falando aquilo dos gnósticos, porque os gnósticos diziam que a matéria era má, e porque tinha sido criado por um demiurgo, e por esse motivo eles proibiam o casamento, porque enquanto existisse casamento, existia reprodução, e tendo reprodução era matéria que nascia. E os gnósticos, eles odiavam a matéria porque dizia que foi o demiurgo, um deus mau que havia feito a matéria, esse demiurgo que havia saído do preloma espiritual e tinha criado a matéria. Então vi passagens condenando os ídolos, mas eu achava que eram as imagens, todas e qualquer imagem. Então isso tudo foi me ferindo muito. E depois eu comecei a também, se não bastasse, eu comecei a frequentar, já depois de católico, fui umas 2 ou 3 vezes na Batista, com alguns amigos meus, fui no Salão do Reino das Testemunhas de Jeová, fui algumas vezes na Assembleia, cheguei, meus irmãos, por incrível que pareça, aí 1 ou foi 2 vezes num culto da Universal do Reino de Deus. Veja até onde eu estava indo. Tem um irmão aqui no YouTube que, como eu fiz algumas séries, estou fazendo alguns vídeos sobre reencarnação, usando como base também o livro de Dom Henrique Soares da Costa, esse livro aqui, Escatologia, o fim do mundo, sobre o fim do mundo, falando sobre reencarnação, ensinando para os católicos que a reencarnação não tem nada a ver com a doutrina católica. Por esse motivo, um irmão aí, ele não disse que eu era espírita, ele acha, achou que eu frequentei o espiritismo, ou até pensou que eu nasci dentro do espiritismo. Não, a única coisa do espiritismo que eu entrei nele foi essas questões de Cosme e Damião, de ir pegar o Cosme e Damião no centro espírita, E também fui em alguns momentos assim, próximo, não entrei, mas chegava próximo quando estava tendo os rituais nos terreiros, Mas eu nunca entrei no terreiro, fui para
assim, curiosidade, ouvir, escutar a dança, coisa e tal. Então, assim, esses esclarecimentos que eu quero dar a respeito desse vídeo que está aqui, como eu me tornei católico, é para dizer que eu não era, se você assistir o vídeo lá, você vai entender, né, que eu deixo lá de maneira bem, até um pouco longo o vídeo, mas de maneira bem sustentável, que eu nunca fui protestante no sentido de dizer que eu frequentei o protestantismo e era um protestante do pé roxo, como muitos são, e esses são os mais difíceis de sair da igreja. Mas eu sempre fiquei assim, com um pé lá e um pé cá, né? Sempre dentro do protestantismo e dentro da igreja católica, ou seja, dentro da igreja católica caminhando e contaminado pelos pensamentos protestantes e colocando em crise a minha fé. E foi quando, lá no meu vídeo eu falo, eu comecei a procurar qual era a igreja de Cristo. E aí foi quando eu percebi que, estudando a história, lendo um pouco da patrística, conhecendo a história do cristianismo, era impossível não voltar à igreja de Cristo. E daí eu firmei os meus pés na igreja e definitivamente não tem como voltar à vida velha. O apóstolo Paulo diz que a gente precisa se despir do homem velho e se vestir do homem novo. Então, alguns esclarecimentos aqui postos, eu quero dizer que eu tive sim os pés no protestantismo. Inclusive, como eu disse, fui obrigado a aceitar Jesus segundo os termos deles, somente para me livrar de um grupo de protestantes que me apurrinhava e apurrinhava alguns amigos meus. Então, colocado aqui alguns esclarecimentos, e eu peço a você, se você tiver tempo e tiver condição, assista o vídeo que está aqui na descrição, né? Como me tornei católico, e você vai ver lá direitinho como eu conto o meu testemunho. Deus abençoe você, fica na paz, espero ter ajudado a compreensão e não se esquece, ajuda esse canal, né? Esse canal aqui é de uma pessoa, né, que já teve os pés preso, né? Eu digo preso, enterrado dentro do protestantismo, porque não tinha conhecimento da verdadeira doutrina de Cristo e da verdadeira igreja de Cristo. E por esse motivo eu quero ensinar a você que Jesus tem uma igreja, uma só igreja, disse Jesus, né? Um só esposo e uma só esposa, né? E essa esposa é imaculada, porque Cristo assim o fez. E essa esposa, essa igreja, chama-se Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. A Igreja Católica Apostólica de Nosso Senhor Jesus Cristo. A Santa Igreja, a Santa Mãe Igreja Católica. Deus abençoe você.